Olá, um pouco da palavra de Deus para você. Salmo de número 128, um cântico de romagem, nos diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Mais um cântico de romagem que fala sobre paz, que deseja a paz sobre Israel. Mais uma oportunidade para entendermos que nós não estamos em paz simplesmente porque as coisas estão tranquilas, porque não existam preocupações em nossas vidas. A paz, conforme o conceito bíblico, não se trata sobre a circunstância em torno de nossas vidas, mas sobre o nosso relacionamento com Deus. E aqui o salmista, mais do que simplesmente falar da tranquilidade, ele liga as boas coisas da vida a um comportamento de temor diante de Deus. Então ele inicia o salmo falando que é feliz aquele que teme ao Senhor. E entendendo a poesia hebraica, uma poesia que não se faz por rimas, mas por ideias paralelas, por repetições muitas vezes, de uma ideia sendo exposta num verso e depois ela sendo repetida de uma outra forma, podemos entender que o equivalente de temer ao Senhor é andar nos seus caminhos. Assim como nosso Senhor Jesus nos ensinou que é construir uma casa sobre areia, ouvir suas palavras e não as praticar, também não podemos dizer que é uma boa ideia temer ao Senhor e não praticar a sua lei, e não obedecer às suas ordens. Portanto, temer ao Senhor significa andar em seus caminhos. Temer ao Senhor significa, assim, obedecer o seu mandato de sermos trabalhadores. 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Temos aí uma ordem de Deus dada a Israel e a todos aqueles que amam o Senhor para que trabalhem na terra, para que dela granjeiem o seu fruto. Portanto, devemos ser esses trabalhadores que comem de suas próprias mãos e não malfeitores, que comem das mãos dos outros, que usurpam o que os outros construíram. O Deus da aliança havia estabelecido desde Deuteronômio 28 uma certeza que um povo que anda firme nos seus caminhos, ele o abençoaria. Ele lhes daria o que comer, beber, a prosperidade verdadeira. Uma prosperidade que não significaria necessariamente o acúmulo, grandes riquezas, mas necessariamente uma vida suprida, mas principalmente vivida na presença de Deus. Então, esse lar terá coisas boas, como por exemplo, uma esposa formosa no interior de sua casa. Não formosa pela aparência, mas formosa pelos seus frutos. Alguém que daria posteridade àquele lar. Alguém que viria a trazer novas gerações, porque o Deus de Jacó foi o Deus de Abraão. E o Deus de Abraão era também o Deus de Isaac. Ele é um Deus dos pais, dos filhos e dos netos. Então o Senhor está garantindo as gerações. O Senhor está garantindo que aqueles que o temem terão posteridade. E é interessante porque nós temos visto que a posteridade de Abraão não é pela carne, mas é pela fé. Isso significa que até mesmo a mulher infrutífera, até mesmo aquele casal que não pode ter filhos, pode gerar filhos na fé. E assim ver a bênção de Deus se manifestar em seu lar, como aqueles que dão à luz, filhos da luz, filhos do Evangelho. Em Cristo Jesus, nós temos a grande certeza de que Deus nos dá bons frutos. Como nós que somos frutos daqueles casais, daqueles pais na fé, que batalharam pela nossa fé, para que hoje nós estivéssemos aqui compartilhando do mesmo Evangelho, da mesma eterna verdade. Então, por muitos meios,
Deus garante que essa palavra se confirme em nossas vidas. Mas é interessante como Deus fez Israel frutificar, crescer, até que o próprio descendente, o descendente de Abraão, viesse realizar todas as promessas e garantir tudo aquilo que o Senhor havia entregue a Abraão. Então esse Deus de aliança traz essa bênção sobre os que o temem. Então o salmista declara a bênção sobre Sião. Sião era um monte onde Davi habitava. Sião era um monte que representava o reinado de Deus. A mão do Senhor sobre toda a terra. Riquezas muito maiores do que qualquer rei poderia imaginar partiriam das mãos do Senhor, trazendo desde Jerusalém e sobre todo Israel a bênção de que quando um rei bom reinava conforme a lei de Deus, Israel iria bem. E quando reinava de uma forma má, Israel iria muito mal, como finalmente foi até entregues na mão de seus inimigos. O Deus de Israel, o Deus da aliança, o Deus que promete derramar bênção sobre aquele que os teme, garante que é uma vida de paz, temer ao Senhor. Pode não significar uma vida ausente de problemas, uma vida que não tenha nenhum tipo de dificuldade, porque Deus jamais prometeu isso, mas com certeza é uma vida de paz, porque significará um relacionamento verdadeiro e profundo com Deus. Não estamos falando de qualquer coisa, não estamos falando de qualquer paz, estamos falando da paz que excede todo entendimento. Estamos falando da paz que foi conquistada pela justiça de Cristo Jesus, no seu sacrifício na cruz, quando ele finalmente nos reuniu diante de Deus, como amigos de Deus, não mais como opositores do Senhor, não mais como pessoas que detestavam a santidade de Deus, mas que agora, reconhecendo, se ajoelham na presença do Senhor e declaram que Jesus Cristo é o Senhor. Assim, irmãos, nós veremos os nossos filhos prosperarem, nós veremos o nosso lar se prosperar, porque aqueles que verdadeiramente temem ao Senhor, vivem em conformidade à palavra de Deus, veem a paz reinar em seus lares, porque o que mais importa já acontece. Estamos com o Senhor. Que Deus te abençoe e traga paz sobre o seu lar.